Você já ouviu falar sobre a importância da saúde intestinal para o rendimento esportivo? O termo disbiose soa familiar? Disbiose no esporte é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nosso entrevistado de hoje é um grande profissional e querido amigo, Jeff Bittencourt. Ele é nutricionista, idealizador do Consciência Nutricional, docente de pós-graduação da VP, sócio e nutricionista da Clínica Ciência, pós-graduado em Nutrição Clínica Funcional pela VP e pós-graduado em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício pela UFG. Jeff, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? É um grande prazer mesmo. Hoje em dia, um dos temas que a gente mais fala em congresso, ou até mesmo dos que mais se publica, né, é intestino. Sim. Então, microbiota, microbioma. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Qual que é o impacto para a saúde? Então, quando a gente pensa em saúde e também no rendimento esportivo, o intestino ele que determina como que a gente vai absorver, metabolizar, digerir. Então, aquela máxima que a gente tinha na nutrição de você é o que você come, hoje a gente já sabe que a gente é o que a gente come, o que a gente consegue digerir, absorver, metabolizar e excretar. Então, o intestino quase que a gente é o que o nosso microbioma come, né? Justamente, é o que elas conseguem... bactérias Justamente. Então, acaba sendo um ponto central na nossa maior área de contato com o meio externo. Então, determina como que a gente vai interagir com o meio ambiente e, consequentemente, gerando saúde ou doença. Então, vai depender E no caso do rendimento esportivo, como é que se relaciona? Do rendimento esportivo específico, a gente tem alguns detalhes importantes. Porque a atividade física, ela pode ser benéfica ou não a nível de saúde intestinal. Então, e a gente já viu várias pessoas, inclusive, perdendo provas, pensando em alta performance, porque tiveram desarranjos intestinais no meio da competição. Então, a gente já viu algumas tragédias dessa nas telinhas aí, né? Então a gente vê como que a atividade física, principalmente de alto rendimento, ela pode ser danosa para o intestino. E aí que entraria, por exemplo, alimentação ou suplementação para manter uma integridade intestinal, para preservar esse intestino saudável, para que não atrapalhe, não seja um fator que vai atrapalhar o rendimento esportivo ali no momento que ele tem maior demanda, né? Além do momento da prova específica, a gente pode pensar no sistema imunológico, né? Então, atletas que têm aquela recorrência de infecções respiratórias do trato superior e que são muito reguladas pelo sistema imunológico, que tem um link direto com a saúde intestinal, então você pensa que cuidando bem do intestino e dessa imunidade, ele vai ter menos infecções respiratórias, vai conseguir treinar melhor, desempenhar melhor durante não só a prova, mas durante todo o período de treinamento. Beleza, então é ter uma via de mão dupla, né? Ou seja, Sem dúvida. Você cuida da alimentação, da suplementação para ter um intestino melhor e que ele não atrapalhe, e o intestino melhor, além de não atrapalhar, também pode melhorar o rendimento. E a atividade física ajuda o intestino se ela não for excessiva. Então, hoje é impossível falar de uma pessoa que fala, não, eu quero ter um intestino saudável. É impossível falar de saúde intestinal em sedentários. Impossível. A atividade física ela deve existir, o excesso pode ser danoso, a gente tem que tomar cuidados especiais, mas ela tem que existir para que haja uma boa capacidade digestiva e... Tem um limiar já claro? Tipo, até aqui você está trazendo benefício e a partir daqui, dano? De horas, etc, não. Até porque depende muito da intensidade. Então a gente vê que é um paralelo, quase igual na cozinha, né, de temperatura e tempo de cocção, é mais ou menos isso. Então exercícios muito intensos e curtos, ou não tão intensos, só que muito longos, eles podem gerar esses danos intestinais. O que a gente vê é que, por exemplo, corrida, até por questões de impacto que o corpo sente durante o processo da atividade física, parece um pouco mais danoso, por exemplo, do que o ciclismo. Então gera adaptações diferentes e tem que ter uma atenção diferente em diferentes modalidades. O famoso HIIT, que está tão em alta. O HIIT, pois é, né? Alta intensidade, curta duração, entra nesse paralelo aí. Provavelmente, a gente até percebe isso no dia a dia, quem já praticou um pouquinho, que você quando começa a fazer, você sente muito mais conforto. Gastrointestinal inclusive, náusea, ânsia de vômito e tudo mais. Agora, quando você vai se adaptando, o intestino também vai se adaptando àquilo. Então, parece que é mais benéfico do que maléfico, no caso do HIIT.
as pessoas não conseguem manter muita intensidade durante um tempo que seja danoso. Atleta, esse que é o grande paralelo, né? A gente tem que diferenciar o praticante do atleta. O atleta, ele suporta muito mais a dor, então ele consegue imprimir intensidades muito maiores que, consequentemente, podem ser mais danosas ao organismo dele, né? Entendi. A gente falou que o nosso tema seria desbiose no esporte, então vamos no início. O que é desbiose? Desbiose. É um conceito que parece muito simples, mas é extremamente vago, até porque cada um de nós tem um perfil de microbiota único. Então, desbiose, ao pé da letra, são mudanças quali quantitativas da microbiota. Então, ela pode mudar em quantidade daquela bactéria em locais diferentes ou na função dessas bactérias. Então, a bactéria, as pessoas adoram chamar de bactérias boas, bactérias ruins, só que ninguém é 100% bom e nem 100% ruim. Então, nós temos bactérias que podem, dependendo do ambiente onde ela está, gerar benefícios ou malefícios à saúde do hospedeiro. Então, desbiose é o desbalanço dessas bactérias, seja em quantidade ou em localização diferente e também em diversidade. E esse talvez seja o grande ponto. As pessoas hoje têm muito pouca diversidade bacteriana. E aí a gente entra em diversos fatores, né? Desde a amamentação, o jeito que nasce, a alimentação, o contato com as bactérias no ambiente na infância. Tudo isso está relacionado com essa variedade de bactérias. Justamente, tudo isso que, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, é que vão determinar se a pessoa vai ter um microbioma, que é o conjunto das bactérias dentro do nosso intestino mais saudável, mais resistente, ou um microbioma mais frágil e menos resistente e, consequentemente, mais susceptível a desbalanços e a, consequentemente, gerar doenças. Perfeito. E aí, é verdade, porque a gente fala pra caramba que, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas tem desbiose. Sim. Então, como o próprio conceito é falho, não existe, diferente dos exames de sangue, não existe valor de referência, tem que estar entre tanto e tanto, e isso é o saudável. Eu e outros especialistas da área, ou pessoas que estudam bastante o assunto, a gente ousa afirmar que todo mundo tem certo grau de desbiose. Certo grau porque a gente não consegue muitas vezes, uma pessoa ansiosa, a gente não consegue fazer um link direto que é a microbiota desbiótica que está causando aquela ansiedade. Só que a gente vê que a desbiose ela tem relação com praticamente todas as patologias atuais. Então, e se a gente pega os fatores de risco para desbiose, todo mundo vai ter pelo menos uns 5 deles. Nas minhas aulas eu elenco 21 principais fatores. Caramba! Todo mundo tem pelo menos uns 5. Então a gente poderia afirmar que todo mundo tem certo grau de desbiose. Alguns mais leves, que a pessoa não sente nada agudamente, mas que cronicamente está gerando algum dano e a longo prazo pode gerar uma doença. E outras mais intenso, e que ela percebe no intestino diretamente. Então as pessoas pensam que desbiose só gera manifestações intestinais, né? Mas não, você pode ter manifestações extraintestinais. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Porque assim, se não está tão claro o conceito, né? E aí você tem alguns fatores e você tem essa diversidade em termos de possibilidades de sintomas e sinais, né? Sim. Como é que uma pessoa pode saber que ela está com desbiose? E desbiose é o ponto, como identificar, é o ponto em que, peraí, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Porque você falou que em algum nível todo mundo meio que tem. Sim, sim. Então a gente meio que pressupõe ou identifica desbiose, principalmente baseado nos fatores de risco. E alguns sinais e sintomas. Mas fatores de risco são os principais. Tanto que tem um questionário sendo validado por estudos brasileiros, questionário de risco de desbiose, que eles estão justamente tentando validar essa ferramenta de investigação. Então se a pessoa apresenta vários fatores de risco, e ela tem alguma doença que tem uma associação, algum quadro que tem associação com desbiose, a gente já supõe que que a desbiose está no meio do processo, mas isso ainda é confuso na ciência, né? Aquilo que ainda tem que se elucidar. Até que ponto a desbiose que gera as doenças, ou ela é só um meio do caminho, ou ela é consequência. Então, porque um mexe no outro, isso, né? Então a relação de causalidade Então a relação de causalidade ela ainda é muito vaga, apesar de parecer ser meio evidente, já que quando você trabalha com alguns probióticos, você melhora quadros de doenças. Ou quando você melhora a alimentação, melhora o intestino, você melhora quadros de doenças. Então é muito pautado nisso, em fatores de risco e sinais intestinais podem estar presentes, mas podem não estar. Então as pessoas muitas vezes acham, meu intestino é super bom, então não tem desbiose. Não é simples assim. E quais seriam, assim, para a gente deixar para o pessoal que nos assiste, alguns sinais vermelhos, alguns desses fatores de risco? Primeiro, constipação ou diarreias ou oscilação grande nessa frequência intestinal e nessa consistência das fezes. Então isso é o mais evidente.
se existe uma constipação frequente, crônica, ou esse quadro de diarreia ou essa oscilação, isso é fato que aquela pessoa tem um desarranjo na microbiota. E tem fatores que são muito mais fortes, por exemplo, pessoas que usam inibidores da bomba de prótons, então usam omeprazóis da vida ou outros medicamentos da mesma classe. Elas naturalmente já vão ter um desbalanço, porque a gente tem o ácido clorídrico que faz controle bacteriano. Pessoas que retiram a vesícula, já tem uma mudança no padrão de secreção de sais biliares. Então, assim, principalmente funcionamento intestinal, esse é o principal. Mas aí os outros aí são todas correlações que a gente faz com todas as doenças que você pode imaginar. Desde Alzheimer até... A gente já sabe que, inclusive, quero te perguntar até como é que está isso com relação à ciência, que a gente vai poder diagnosticar a patologia em função do microbioma, né? Sim, sim. Isso ainda é algo emergente, mas parece que cada doença tem uma assinatura, ela tem associação com um padrão de microbiota específico. Só que assim, eu sinceramente eu acho isso muito complicado de se tornar realidade factível, porque populações do mundo têm microbiotas totalmente diferentes e às vezes têm a mesma doença. Então, por mais que eu pegue um estudo canadense que falou que aquela população tinha tal bactéria a mais e tinha... já é diferente, porque a gente foi colonizado pelas bactérias desse ambiente, a gente tem alimentação X, então assim, eu acho que ainda é muito precoce afirmar, mas é o futuro da ciência, né? Vamos ver. Entendi. Então vamos ficar com o presente. Vamos voltar. E aí no presente, nesse cenário de que a maioria das pessoas vão ter um fator de risco ou outro, e a maioria vai encontrar um desarranjo, como é que a gente trata? Como é que a gente lida com a tal da disbiose na prática? Sim. O primeiro passo de todos é justamente saber ter consciência dos fatores de risco e trabalhar em cima deles. Aí daí entra, principalmente, desde carência de vitamina D até má digestão no sentido de má mastigação. Isso é algo que me preocupa muito porque as pessoas não mastigam direito a comida e aí você deixa restos alimentares para as bactérias, isso faz supercrescimento de algumas espécies, então é algo que gera bastante desbalanço. Correção de deficiências nutricionais básicas, então desde zinco, que é um modulador imunológico que vai consequentemente controlar as bactérias, etc. Até em casos, por exemplo, do esporte, a gente pode pensar em suplementar quando necessário. A gente sabe que atletas, justamente pela demanda que eles têm da atividade física aumentada, eles podem, por exemplo, se beneficiar com a famosa glutamina. Então é uma das exceções. Então atletas ou pessoas que têm doença celíaca ou pessoas que têm uma doença inflamatória intestinal são grupos específicos que podem realmente ter benefício com suplementação de glutamina, podem ter benefício com suplementação de prebióticos, então das fibras que vão modular aquela microbiota. Então identificar os fatores de risco daquele indivíduo, pode ser o ciclo circadiano, pode ser falta de fibra na alimentação, pode ser o uso de um fármaco de maneira inadequada, uso de anti-inflamatório, que é muito comum nos atletas, também é algo que prejudica bastante essa saúde, essa integridade intestinal e também na microbiota. Identificar naquele paciente, por meio da anamnese muito bem feita, que a gente sabe a importância disso, quais são os principais fatores, focar, e se ele for atleta, a gente tem que saber que naturalmente, inerente à atividade física de alta intensidade, ele tem que ter um suporte extra ali. E esse suporte extra... A gente está falando das fibras, A gente está falando principalmente de fibras, probióticos e talvez da glutamina, quando houver necessidade. A gente sabe que suplementos como o whey já tem glutamina, uma quantidade muitas vezes efetiva. Então ele já tem a quantidade que poderia suprir no caso de um atleta. Mas pode ser que ele tenha necessidade, a demanda de realmente suplementar a glutamina especificamente. E aí existem os mecanismos, né, por trás disso. Então o que a gente vê é que o enterócito ele tem uma avidez para utilizar como fonte energética, principalmente o nosso querido butirato, que é um derivado vindo da metabolização das fibras. No entanto, quando há um quadro de hipóxia, então duradouro, que é o que acontece na atividade física de longa duração, ele não consegue utilizar esse butirato como fonte energética. E aí que poderia entrar a glutamina justamente para servir como fonte energética nesses momentos de atividade de longa duração, e que também é bem similar ao que acontece, pode não parecer similar, mas é similar ao que acontece num quadro de uma doença inflamatória intestinal ou doença celíaca, que ele não consegue utilizar o butirato como fonte energética, daí a gente tem que ir para o plano B. Aí que a glutamina entra como um bom fornecedor de energia para esse intestino e, consequentemente, para regular também a microbiota. Perfeito. Então deixa eu ver se eu captei.
A maioria das pessoas vão ter a tal da desbiose. Sim. A gente vai primeiro identificar quais são os fatores de risco relacionados e tratar cada um desses fatores, desde o lado alimentação, suplementação, estilo de vida. Sim. Perfeito. Focando no cenário atleta, que é onde a gente está se concentrando hoje. Então, é bem provável que esse atleta tenha um desarranjo pelo próprio exercício de alta intensidade ou de longa duração. Isso. Né? Além dos fatores, o exercício intenso é mais um fator. Perfeito. Só que você não vai tirar esse fator. Claro, então tem dar que... o suporte. Beleza. E esse suporte, aí você acaba trabalhando bastante com suplementação. Sim. E você elencou glutamina, fibras e probióticos. E probióticos, perfeito. Então, os probióticos também conseguem dar um suporte imunológico bem interessante. Maravilhoso. No campo da glutamina, sim, você explicou aqui o mecanismo fantástico. E você falou que também serviria para celíacos ou quem tem alguma doença inflamatória intestinal. Uhum. E dosagem? Dosagens, pois é. Isso também é sempre uma discussão, né? Mas a gente vê que dosagem de glutamina para ter realmente essa eficácia são dosagens mais altas. Então, de 5, 10 gramas para cima. Então, aquilo que a galera toma muitas vezes de manhã, 3 graminhas junto com alguma coisa de manhã, muitas vezes está sendo mais placebo do que realmente efetivo. Então, são dosagens mais altas. Aí vai depender do quadro, das doenças se está em fase ativa ou não. Então... Tem algum horário melhor para o consumo de glutamina? Porque isso também é uma dúvida que as pessoas sempre têm. E assim, tem os horários que a gente, que estuda um pouco mais e pensando, extrapolando um pouco mais da fisiologia, sugere, mas não tem bons estudos comparando. Tomar tal horário é melhor que tal horário. Mas via de regra, ao acordar em jejum ainda ou ao adormecer. Em relação a doenças, já em relação à atividade física, a gente pode pensar no momento pré-atividade física, que é o momento que ele pensa, ele vai ter aquela hipóxia, então não vai estar conseguindo utilizar o butirato como fonte energética, você botou a glutamina que ele vai estar conseguindo. Perfeito, porque aí você aproveita o mecanismo de ação da glutamina. Justamente. Que, aliás, outra coisa que geralmente costuma surgir com relação à glutamina, né, é que as pessoas querem tomar glutamina para hipertrofia, né? Sim. E nesse sentido a gente sabe que não. Sim. Porém, aí é taxada como se não serve para isso, não serve para nada, né? Justamente. E isso não é bem problema. o caso. Cada suplemento, ele pode ter sua função, mas cada caso é um caso. As pessoas querem pegar tudo para tudo, né? Então, glutamina é bom, então vamos tomar todo mundo. E aí já querem vender com muitas, não precisa disso. Mas quando a gente pensa em saúde intestinal e sistema imune, aí faz bastante sentido, né? Sim. Beleza. E as fibras? Vamos para as fibras. Porque fibra, a gente tem muita opção, tem várias possibilidades. Sim. Quais são as que realmente funcionam, ou todas funcionam? Uhum. Então, fibras, de um modo geral, elas demonstram benefícios. E aí, como então escolher qual que eu vou suplementar, qual que eu não vou suplementar, etc. É totalmente individual. Porque se cada um de nós tem uma microbiota única, por mais que eu fale para você que, por exemplo, inulina é uma fibra que é pouco fermentável, então ela vai gerar poucos sintomas intestinais, pode ser que na sua microbiota, devido ao seu perfil, você tome inulina e dê muitos gases. Então é totalmente individual. Então existe um período de adaptação. Então o que a gente trabalha na prática clínica, a pessoa tem que tomar pelo menos 5 dias, 7 dias, começar com doses menores, para que haja uma adaptação mais progressiva dessa microbiota, para ela não ter muitos sinais e sintomas desagradáveis do uso das fibras. Que os principais, justamente, formação de gases, distensão abdominal, aquele desconforto. Então, em relação ao tipo, a gente tem vários que são bem estudados, goma-guá, inulina, foz, só que cada um tem uma característica. Então, inulina, via de regra, ela fermenta menos, então gera menos desconforto e tem um efeito prebiótico interessante. A goma-guar também é bem interessante. O foz é bacana, só que tem essa questão de normalmente fermenta mais. Então tem pessoas que viram um balão. Então, e aí ela acha que não está dando certo. E aí, pois muitas vezes não houve adaptação, ou ela já começou com uma dose muito alta. Entendi. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E eu particularmente gosto de incluir, já pensando nos horários, essa fibra nos momentos, nas refeições que naturalmente tem menos fibra. Justamente para manter um balanço dessa fibra ao longo do dia. Se ela já faz um almoço que tem muitos vegetais, muita fibra ali, você colocar mais fibra naquela refeição, pode ser muita fibra de uma vez e gerar esses problemas. Mas as fibras, assim, eu acho que todo mundo tinha que ter em casa, sinceramente, aí nem só atleta. Mas não só pensando nos benefícios extras, mas pensando em algo SOS. Como assim? Jefferson, hoje à noite cheguei em casa, estava na correria, não deu tempo de passar no mercado, comprar minhas frutas, então não tem fruta lá em casa.
beleza. Usa, toma um iogurte, o que você quiser com as castanhas e não tem fruta, que pena, adiciona fibra. Naquele momento você está minimamente equilibrando aquela refeição e depois você, quando der para comprar, você vai lá e compra. Então, um uso SOS, vamos dizer assim. Nossa, então, essa dica é muito boa, gente. SOS de fibras. Então fibras, assim, SOS. todo mundo devia ter em casa para esses momentos onde não deu para fazer uma boa ingestão, ou naquele dia, nossa, hoje no almoço não comi muita salada que a gente foi no restaurante e tal, à noite eu boto um pouquinho a mais de fibra para dar um equilibrado. Então, fibra, eu sou fã de fibra. Sou suspeito, mas assim, fibra é sensacional. Jeff, eu lembro que você estava me comentando também sobre whey relacionado neste contexto. Qual que seria o papel dele? No contexto de saúde intestinal em si? Então, principalmente, os estudos mostram pra gente que a baixa ingestão proteica, de um modo geral, ela está associada com a pior saúde intestinal. Então, as pessoas normalmente pensam, eu já ouvi falar que comer muita carne pode prejudicar o intestino. Pode, principalmente se ela for mal digerida. Tá. Esse é o primeiro ponto, é a carne mal digerida. E as pessoas digerem mal a carne porque elas não mastigam, etc. Aquelas outras coisas que tem que cuidar. Mas a gente sabe que boa parte da população ainda tem alguns casos específicos de pouca ingestão proteica. E aí a gente vê, os estudos mostram pra gente que a baixa ingestão proteica está associado com maiores níveis de zonulina no sangue. E aí que a gente entra, o que é a zonulina, né? Então a gente tem os nossos enterócitos, nós temos as tight junctions, que são aquelas ligações fortes que mantêm o enterócito fechadinho. Então o intestino é como se fosse um filtro e ele tem que estar fechado para selecionar o que vai entrar ou não no organismo. Quando você tem um consumo proteico baixo, essas tight junctions tendem a ficar mais abertas. A zonulina, que é a proteína que devia estar aqui, como rompeu, ela cai no sangue. Então os estudos mostram, quem tem uma ingestão proteica mais baixa, isso tem associação com maiores níveis de zonulina no sangue, mostrando talvez esse quadro de hiperpermeabilidade. E daí que a gente observa, não só o whey, mas o consumo proteico. O whey é uma excelente fonte por conta da praticidade e do SOS mais uma vez. O whey eu acho que também todo mundo devia ter em casa. Não deu, eu cheguei muito tarde, não deu para consumir, eu vou ali e complemento. Eu faço isso várias vezes, enfim. A gente tenta trabalhar da melhor forma possível dentro das limitações de cada caso. Claro. Então. E aí a gente vê que vários estudos mostram, poxa, tratamento de obesidade, aumento proteico é interessante. Melhora realmente os parâmetros de obesidade, ajuda tanto em saciedade como em função intestinal. A gente pode pensar ainda nessas proteínas dando suporte na secreção de peptídeos que vão gerar saciedade, as incretinas. Então, assim, tem todos esses mecanismos pelos quais a proteína daria um suporte intestinal também de um modo geral. Então, garantir que não haja falta. E, sinceramente, as recomendações de 1 até 1,2 eu acho bem baixas para 90% das pessoas. Aliás, gente, a gente falou bastante sobre proteína em vários programas anteriores, então voltem aí algumas edições que a gente tem bastante coisa sobre proteína. E bate exatamente no que você está falando. Aumentar esse aporte, claro, sem exagerar, porque aí o outro extremo também vai ser o problema. Sim, sem exagerar, tá tudo certo, né? Perfeito, então temos SOS proteína, SOS fibras, né? E aí, como você identifica, quando você está lidando com o paciente, esse aqui eu vou trabalhar só pela alimentação ou esse eu preciso de suplementação também? Ou sempre são ambos os casos? Então, principalmente de acordo com a demanda, no sentido de um atleta, ele, por vezes, até pela demanda energética que ele tem que ingerir no dia, ele vai ter a necessidade porque ele não consegue comer tudo e de boas fontes, digamos assim, ele tem que comer 4.000 calorias. Como é que você vai dar 4.000 calorias de frutas, vegetais? Não dá, é volume alimentar muito grande, então não dá. Então ele vai ter que comer um refinado, muitas vezes uma maltodextrina, coisas do tipo, açúcares mais simples. E daí que a gente pode entrar com um extra, justamente para poder ter uma demanda específica maior, né? E eu uso muito nesses casos, assim, de quando realmente, na inflamação intestinal, quando há essa necessidade, na baixa ingestão de fibra, entra fibra. Agora, se ele já tem uma ingestão boa e não tem, você identifica que não tem demanda, porque, poxa, o intestino está funcionando bem, está tudo certo, para quê, né? Então... Só para o SOS. Nesse caso, só para o SOS. A pessoa está saudável, já deixa para o SOS. Agora, não ingere, a pessoa tem aversão alimentar, não come muitas frutas, não come os vegetais, tem uma limitação. Entra com a fibra enquanto você trabalha educação nutricional. Depois, conforme ele for aumentando a ingestão de frutas e vegetais, você vai tirando. Então, assim, tem várias situações que encaixariam bem, né? E tem um componente que você levantou, da praticidade, né? Sim. Então, esse realmente acaba que, mesmo que o caso não necessariamente peça,
você tem ali como abrir mão de uma coisa que vai te trazer praticidade e não vai fazer mal. Isso. Então, assim, hoje a gente sabe que a gente, atleta mesmo, a gente atende pouquíssimos, a gente atende aspirantes, né? E são pessoas que trabalham o dia inteiro, que têm família, que têm vários outros compromissos e que a alimentação não deve ser o maior foco da vida dela. A gente tem que ajudá-la a resolver aquilo da forma mais simples e prática para ela, o restante, realmente ter cabeça para dar foco pro restante. Muitas vezes o suplemento, ele ajuda bem nisso, né? Assino embaixo. Totalmente. E pensando nessa cabeça bem prática, se você pudesse deixar assim, 3 dicas, 4 dicas, como a gente pode prevenir e ou tratar desbiose e melhorar a saúde intestinal para as pessoas? Primeiro de tudo, pessoas, comam as frutas e os vegetais, tá? E mastiguem, primeiro de tudo. Então não adianta comer e não mastigar. Isso é a base de tudo. Segundo, evitar aditivos químicos. Então, muitas vezes, a carga de química, ela gera danos a essa microbiota, a todo o metabolismo. Então, até por isso que a gente vem buscando tanto, e a indústria vem trazendo isso da questão do clean label, dos suplementos mais limpos, porque ele vai consumir um whey. Aquilo pode ser bom para ele, mas se vier com uma carga química muito alta, pode ser já perdeu o benefício. Então, assim, evitar aditivos químicos. Então, o mais natural possível, desde alimentos até suplementos o mais naturais possíveis. Aliás, nessa minha recomendação de vocês voltarem em outros programas, achem o do Ronaldo, a Nutri Responde, em que eu falo como selecionar alimentos e suplementos e o foco maior é essa questão do Clean Label, que realmente faz muita diferença. Olha aí, que beleza. E o terceiro, sinceramente, comer com calma. Então, parece meio bizarro, mas as pessoas hoje têm um momento de alimentar muito conturbado. As pessoas incluem a gente. Por isso falei, Porque nós somos pessoas, né? Então, quando a gente para comer e não está pensando na comida, e não está refletindo, não está realmente concentrado no processo de comer, toda a digestão fica prejudicada. A mastigação, a secreção de ácido. Então, você pode estar com a alimentação linda e maravilhosa, mas se o corpo não consegue assimilar, digerir aquilo da forma correta, você não vai estar tendo benefício daquela boa alimentação e pode estar tendo malefícios. E talvez a quarta dica, e aí já não é nem de intervenção, mas de atenção, pessoas, escutem seu corpo. Então, assim, não existe protocolo, não existe padrão. Então, se você come uma coisa e te faz mal, não coma aquela coisa. Parece meio simples, né? Mas é a base. Então, se você come uma coisa e te faz mal, não coma aquilo. Se você tem sintomas, não ignore-os. Então, azia não é comum. Na verdade, é comum, mas não é normal. Refluxo é comum, mas não é normal. Então, não é normal ter sintomas, não é normal ser constipado, não é normal. E as pessoas aprendem a conviver com isso. Até que isso se torna uma dor muito grande e ela vai buscar ajuda. Não espera virar uma dor muito grande. Dê atenção aos sinais que o corpo dá e busque o profissional para ajudar. Não tem solução melhor. Fantástico. Eu não podia ter falado melhor. Bom. Gente, muito obrigada, Jeff, por estar aqui. Nada, Palavras super importantes, super sábias. Aproveitem, porque realmente as dicas que você deu, assim, a gente vê que é o simples, mas é o simples que funciona. Simples, e a gente a gente acaba esquecendo disso no dia a dia, buscando reinventar a roda, buscando aquela estratégia mirabolante, e não é o caminho. O simples bem feito é o que funciona. Então depois, quero ouvir de vocês, quero que me contem nos comentários quais dessas dicas práticas que vocês já vão fazer a partir de hoje e aproveitem para deixar também dúvidas de suplementação e de alimentação, que no próximo bloco a Nutri Responde. Você já ouviu falar nos benefícios do ômega 3? Pensou em tomar, mas não sabe se deve? Hoje, em A Nutri Responde, eu vou responder a pergunta do João Pedro. Deles, sempre ouço falar que ômega 3 serve para tudo, mas não sei nada sobre ele. Me ajuda? João, muito obrigada por sua pergunta. Tenho certeza que muitas pessoas compartilham a sua dúvida. O ômega 3 é um suplemento muito interessante. Vamos precisar fazer mais de um A Nutri Responde sobre ele. Vamos do início. É um ácido graxo essencial. Isso significa que o corpo não consegue produzir ele,
precisamos fazer seu consumo através da alimentação ou da suplementação. Existem vários ácidos graxos ômega 3. Os mais conhecidos são o linolênico, ou ALA, que provém de fontes vegetais, como a chia, a linhaça. Aliás, alimentos que vale a pena incluir no cardápio. E temos também o EPA e DHA, que são obtidos através de fontes animais, como os peixes e o óleo de peixe. A forma ALA, ela pode ser convertida em EPA e DHA, mas em pequenas quantidades na maior parte das pessoas. O EPA e o DHA estão envolvidos na regulação de vários processos biológicos, como a resposta inflamatória, várias vias metabólicas e funções neurais. O EPA é muito conhecido por seu potencial anti-inflamatório e o DHA por seu efeito neuroprotetor. De forma geral, quando pensamos em ômega 3, um dos efeitos com alta evidência científica comprovada é a potente redução nos níveis de triglicerídeos. Então, a melhora do perfil lipídico seria uma boa indicação para fazer a suplementação. Além disso, também pode reduzir a pressão arterial em pessoas hipertensas. No entanto, ainda não temos evidências com relação à redução de eventos cardiovasculares. A ciência tem mostrado também outros benefícios muito interessantes do ômega 3. Por exemplo, melhora significativa do humor em pessoas com depressão. A forma EPA, ela parece ser a mais relevante neste efeito. Os estudos mostram também os efeitos anti-inflamatórios do ômega 3 na redução dos sintomas do lúpus eritematoso, por exemplo. Esse efeito não pode ser extrapolado para todas as doenças inflamatórias. Porém, temos evidências que o consumo ou a suplementação de ômega 3 pode contribuir de forma geral com a saúde óssea e das articulações, com a saúde cardiovascular e hepática, auxiliando na detoxificação, com a função cognitiva e neural e contribuir com a saúde de forma global. Todos esses benefícios tornam o ômega 3 um suplemento muito especial, o que não significa que é para todo mundo. João, se você se encaixa em algum desses cenários, o ômega 3 é bem interessante. Mas lembra, como todo suplemento, seu uso e dosagem devem ser avaliados caso a caso. Então, procura um profissional que vai te ajudar a decidir se é a melhor opção para você. Mas eu acho que eu já posso imaginar a sua próxima pergunta. Como escolher e usar o ômega 3? No próximo programa, eu vou responder essa pergunta e vou falar um pouquinho também da relação ômega 6 e ômega 3, que tanto contribui com o cenário de inflamação crônica que enfrentamos hoje. Fiquem atentos! É sempre um prazer estar com vocês. Lembrem de deixar todas as suas perguntas de alimentação e suplementação aqui nos comentários e deixem também o seu like no programa. Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem também para seguir o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. Beijos da Nutri, a gente se vê!